Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido, bendito, adorado seja o nosso Redentor, seja o nosso Pai, Abba, Pai, seja o Espírito Santo, querido, ajudador, advogado, amigo, consolador, amém? Hoje meu celular travou, quem falou que ele deixava fazer a live, mas agindo Deus, ninguém pedirá, já destravou. E glórias a Deus que nos garante a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Provérbios 3,16, a palavra declara: aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Que o Senhor pegue na nossa mão direita, nos acrescente aumento de dias e da sua esquerda nós possamos ter riqueza e honra para a glória do Senhor e riqueza para fazer a obra do Senhor com excelência, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todos sempre. A Ele seja sempre toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos ter uma palavra de oração pela Alexandra, filha da minha amiga Ana Adélia, pessoal da Senador, beijo, amo vocês. Seu Ademir, que está hospitalizado, mas que o Senhor envie uma palavra, faça um milagre, que ele seja uma testemunha viva do amor de Deus, da cura. Loredana, minha amiga, beijo. Isaías, irmão da irmã Genir, pela irmã Genir, Cris, Glauco, Marilene, Elaine, Maria Nilza Colim, e todos que entrarem na live, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, nosso Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz, o Deus eterno é a nossa habitação, por baixo estende os braços eternos e nos acolhe. E declara, Senhor, ó Deus, que o inimigo seja exterminado das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós declaramos que as nossas eiras estão se enchendo de trigo, a palavra revelada. Os nossos lagares estão transbordando da unção, do óleo, do azeite e do vinho. E a embriaguez do Espírito Santo, que nós possamos comer abundantemente, nos fartar, e louvar o nome do Senhor nosso Deus, que tem procedido para conosco maravilhosamente, e que nós, os seus servos, não sejamos envergonhados em nome de Jesus, para a glória do Senhor, porque o Senhor declara que outra vez se verá a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, porque misericórdias novinhas vieram nesta manhã, nesta tarde. Elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas, não têm fim, são de geração em geração, e nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará. Nós nos revestimos de toda a armadura espiritual, do capacete da salvação, da couraça da justiça. Senhor, que o capacete da salvação proteja a nossa mente, nós declaramos e profetizamos que nós temos a mente de Cristo, a couraça da justiça proteja o nosso coração, o nosso pulmão, o escudo da fé com o qual nós apagamos todo o dardo inflamado do maligno, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, maior é Deus que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdão, agindo nosso Deus, quem impedirá? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou. Como é que com Jesus o Senhor não nos daria todas as coisas? Nós empunhamos também, calçamos os pés na preparação do evangelho da paz. Em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos pés são formosos, porque nós pregamos a palavra do Senhor. E nós queremos clamar, Senhor, ó Deus, pelo teu corpo que foi todinho, Senhor, moído, o Senhor foi ferido na face, na cabeça, do lado, nas costas, nos pés, nas mãos. E a tua palavra fala, declara que na ceia há muitos que não discernem o corpo, que pelas suas machucaduras nós já te agradecemos que nós já fomos curados, para a glória de Deus em nome de Jesus, porque o pão da saúde
é porção dos filhos, e nós somos filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo e nós tomamos posse e te agradecemos pela saúde. Nós temos, Senhor, a mente cativa ao Senhor. Que o Senhor nos transmita tudo aquilo que está no teu coração a respeito da nossa vida. Senhor, tira toda a vergonha, tudo aquilo que nós passamos, Senhor, de dor, de sofrimento, de tristeza. Que o teu Espírito, Senhor, que está no nosso Espírito, Espírito da ressurreição, que nos deu nova vida, venha na nossa alma, Senhor, vivificando, curando sentimentos, pensamentos, emoções. Que o Espírito de vida venha sobre o nosso corpo também, nos reanimando, nos renovando em Ti, porque o Teu nome é renovo. Visita, Senhor, a Alexandra, os ossos dela. Senhor, tira toda a tristeza, coloca a Tua alegria, que ela seja a força dela. Visita o Senhor Ademir com uma palavra, que basta uma palavra e haverá ressurreição. O Senhor só declarou, Lázaro, vem para fora. Senhor, ó Deus, e que a vida que há em Cristo se manifeste na vida do seu Ademir, na saúde da Loredana, do irmão Isaías, da irmã Maria Nilza Colim, da irmã Genir, da irmã Cris, do irmão Glauco, da irmã Marilene, que o coração dela seja curado, seja visitado nessa hora com ressurreição. E todos que entrarem na live, meu primo Adriano, que sempre entra, e todos que entrarem, o Glauco, sejam abençoados, sejam curados, sejam renovados em Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, clamamos pela nossa família, Senhor, converte o coração dos nossos amados, fala ao coração deles como só o Senhor sabe, porque o Senhor os conhece desde o ventre. Senhor, chama pelo nome como o Senhor chamou Samuel. Ó Deus, dá experiências, dá sonhos, usa pessoas. O Senhor tem tantos meios, Senhor, ó Deus, para convencê-los, para convertê-los, porque nós não podemos. Nós só continuamos crendo no Senhor e cremos que nós e a nossa casa seremos salvos para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos queridos com salvação. Senhor, que eles possam ter um compromisso com a Tua obra e com o Teu reino. Senhor, que eles descubram o propósito para o qual o Senhor os criou e os chamou. Abençoa a saúde de cada um. Senhor, eu te peço pelas crianças, pelos pequeninos. Livra, Senhor, de acidentes, de incidentes domésticos na rua, na escola. Protege de toda bactéria, Senhor, de todo vírus, de tudo aquilo que vem contra a vida deles. Reveste-os, Senhor, cobre-os com teu sangue precioso. Abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa Jerusalém. Nós amamos a cidade do grande rei, da onde nós governaremos com Jesus. Abençoa os judeus, abre os olhos da mente, do entendimento, para que eles enxerguem que Tu és o Messias amado, que Tu és o Messias que eles tanto esperam. Senhor, abre o entendimento deles, ó Pai, porque os gentios já estão entrando em plenitude. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação com salvação de norte a sul, de leste a oeste. Protege essa nação da guerra, Senhor, livra de toda artimanha, laço, cilada do maligno. Pai, nós te pedimos perdão pela ignorância espiritual, por tantos falsos deuses, nós te pedimos perdão por todas as obras malignas, Pai, e nós declaramos o Teu reino, nós chamamos o Teu reino e o Teu reinado. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa esta nação, visita os hospitais, as UTIs, estou engasgando com a saliva. Visita, Senhor, o hospital do câncer, meu Deus. Tem misericórdia dos pequeninos que sofrem tanto. Quebra toda maldição, destrói toda maldição hereditária, em nome de Jesus. Abençoa os idosos, Senhor. Ó Deus, lança a luz na mente e no entendimento. Usa pessoas, usa médicos, usa enfermeiras para falar do Teu amor. Onde nós estivermos, que nós possamos ser sal e luz da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém? A paz, Cris, querida. Eu falei que eu não ia cumprimentar enquanto eu estava orando ou compartilhando a palavra, né? Para não perder o fio da meada. Hoje meu celularzinho travou.
falou que eu tentei muitas vezes o código lá de entrada, né? E que era para esperar 1 hora e não sei quanto, mas mentira, porque estava lá carregando, eu saí para comprar umas coisas e não travei coisa nenhuma, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então falei, então enquanto isso eu vou fazer meu almoço tranquila, vou fazer no serviço, a hora que destravar, destravou, mas que eu vou deixar de fazer a live, eu não vou. Amém? Glórias a Deus, né? Então, em Isaías 61, declara o ministério de Jesus Cristo e também, em consequência, né, o nosso ministério, aqueles que são discípulos, herdarão essas bênçãos, né, que o Senhor conotou aqui nessa palavra. Mas antes eu vou compartilhar, estava até esquecendo, né? Eu já compartilhei essa palavra, mas sempre tem alguém que nunca ouviu, né? Então, o menino tinha um barquinho, ele fez um barquinho com o maior capricho, né? E ficou todo feliz pela obra que ele fez. Aí, um dia, ele estava brincando, esqueceu o barquinho no quintal, e veio aquela tempestade, aquela chuvarada, e eram aqueles quintais abertos, né? E o barquinho foi-se. Aí, ele ficou muito chateado, muito triste. Mas um belo dia, ele foi para a cidade e, de repente, eis que na vitrine de uma loja, ele viu, lá é o meu barquinho. Ele olhou e ele viu alguns detalhes que ele tinha colocado no barquinho. Ele falou, é o meu barquinho. Entrou na loja e perguntou para o senhor lá, né, quanto era aquele barquinho. Ele falou, eu encontrei esse barquinho à deriva e eu reformei ele e coloquei para vender, né? E aí o menininho tinha um dinheiro guardado, né? Foi lá, comprou o barquinho. E agora o que acontece? Primeiro, o barquinho era dele porque ele criou o barquinho. Agora, a segunda vez, o barquinho era dele porque ele comprou o barquinho. Eu e você pertencemos ao Senhor porque Ele é o nosso Criador. E Jesus nos reformou, né? Ele nos deu nova vida pelo sangue do Calvário, pela cruz nós nascemos de novo e agora nós pertencemos duplamente a Deus. Agora Ele é o nosso Salvador. Assim como aquele menino criou o barquinho e comprou ele, Jesus nos comprou com o sangue dele. Nós pertencemos duplamente a Deus, amém? Nós pertencemos por criação e por redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui em Isaías 61, tem uma profecia que Isaías proclamou 700 anos antes de Jesus nascer. E lá, depois em Lucas 4,18, Jesus vai até o templo, né? De sábado eles iam na sinagoga e sempre cabia uma parte para uma família ler. E justamente essa palavra coube para Jesus ler e explanar, né? E aí Jesus declara, hoje se cumpriu essa palavra. O que o Senhor falou ao meu coração? Eram 700 anos que Isaías profetizou essa profecia em relação a Jesus e ela se cumpriu. Pode passar o tempo que for. Deus não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. O que ele prometeu, ele é poderoso para fazer, além do que pedimos ou pensamos, né? Deus não mente, não muda de ideia, porque Ele já nos conhecia, Ele é presciente, Ele já conhecia a nossa estrutura, Ele sabia que a gente ia pisar na bola, mas Ele conhece um coração que o ama e um coração que tenta acertar de todo o coração, como Davi, né? O Senhor declarou que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Saul errou muito mais do que ele, mas sempre ele se arrependia de todo o coração e ele declarava que ele era pobre e necessitado, sendo um rei riquíssimo, né? E ele declarava, Senhor, pode tirar minha coroa, meu reino, pode tirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu Santo Espírito, né? E é o que nós pedimos, Senhor, não retires nunca de nós o teu Santo Espírito,
porque nós te amamos. O Senhor é a pessoa mais especial, mais amada, mais querida que existe na nossa vida. Conceição Pesotti, muito bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, vamos compartilhar a palavra, né? A Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Declara aí: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu, né? Me chamou para pregar boas novas, boas notícias. O Evangelho é boa notícia aos mansos, aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de um Salvador. Enviou-me a restaurar os abatidos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e se restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui eu li Isaías 61, do 1 até o 4, amém? E depois lá em Lucas 4,18, essa palavra, né? Quando Jesus foi convidado lá, que ele participava da sinagoga, né? E justo no sábado caiu a mesma palavra, né? Então essa profecia se refere ao ministério do Messias. Cadê o povo que sumiu? E ao ministério dos seus discípulos, que somos nós, né? Então, em Isaías 11:2 fala assim: o Espírito do Senhor, né, está sobre mim, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Medita o que quer dizer cada parte desse que compõe o Espírito Santo de Deus, né? E que também é a nossa parte. Aí, Isaías 42 fala: eu, Senhor, te chamei. Deus te chamou pelo teu nome em justiça e te tomou pela tua mão, te guardará e te dará de conserto ao povo e para a luz dos gentios, né? Nós não temos luz própria, porque o Senhor fala que nós somos astros, né? Um astro como a terra, ele não tem luz própria, ele recebe luz do sol. E o Senhor é o sol da justiça que emana a sua luz, por isso que ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? Aí, depois ele fala lá em Isaías 42, eu, Senhor, te chamei, e te guardarei e te darei por conserto, aqui eu já li, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Esse é o nosso ministério, né? Em Isaías 57:15 fala: assim diz o Senhor, o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto lugar eu habito e também com o contrito e abatido de espírito, né? Se você está abatido de espírito, se você está contrito, se você está triste, pode ter certeza que Deus habita lá num alto e sublime trono, mas ele também habita no nosso coração. Para quê? Né? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, lá em Isaías 4:18, se cumpriu uma profecia que Isaías falou há 700, ela atravessou o tempo, porque para Deus não existe tempo, né? Ela atravessou as épocas, as eras, 700 anos depois Deus cumpriu, porque o que sai da boca dele não vai voltar vazio, né? E aí no sábado Jesus estava lendo, né? Essa palavra exatamente, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? O Espírito, aqui aparece a Trindade, o Espírito de Jeová, né? Do Senhor, o Pai, o Espírito Santo, que é o Espírito, né? A terceira pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Então, ele está em nós e ele nos ungiu da mesma forma que ele ungiu Jesus. Então, o que acontece?
Ele fala para nós somos portadores de boas notícias, porque o Evangelho é boa notícia. As pessoas podem ter certeza de salvação aqui na terra, se arrependendo dos pecados e aceitando o sacrifício de Jesus Cristo pela vida delas, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração. O Evangelho é restauração. Recebe a restauração no seu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Os muros de Jerusalém estavam caídos e ninguém conseguia restaurar, ficaram muitos anos derrubados. E uma cidade que tem os muros derrubados é uma cidade volúvel ao ataque de muitos inimigos, de muitas feras, né? Entra qualquer coisa naquela cidade. E quando os muros da nossa vida estão derrubados, assim também o inimigo causa assolação. Pode vir muita investida contra a nossa vida, mas Deus tem restauração para nós, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Então, o ser humano, ele é um espírito, né? Onde Jesus habita, que foi recriado para salvação, onde nós temos comunhão com Deus. Nós possuímos uma alma onde estão os sentimentos, os pensamentos e as emoções, e habitamos num corpo, né? O nosso corpo foi feito do pó da terra, glórias a Deus, né? E nós precisamos ser curados para derramar cura também, né? Quantas pessoas vivem lá no passado, não aproveitam o presente, que é presente de Deus, e tem medo do futuro, né? Vivem com ansiedade, com depressão, com medo do futuro, mas às vezes a gente tem mesmo. Mas nós temos que descansar, porque Deus prometeu estar conosco todos os dias e Ele está no nosso futuro, né? E apregoar o ano aceitável, agora é o tempo da graça. Não sei se a Cris conheceu a irmã Noá. Um dia nós estávamos nos reunindo na casa da cunhada dela, né? Eu amava as reuniões com a irmã Noá, porque ela tinha uma intimidade com Deus, mas uma, assim, tanta experiência gloriosa. E de repente foi fechando a garagem e o cachorrinho entrou rapidinho, né? Então eu nunca esqueci dessa palavra. Ela falou, olha, ele aproveitou enquanto a porta não fechou. E o Senhor te fala especificamente, aproveita o tempo da salvação, que é agora, enquanto a porta da graça não se fecha. O Espírito Santo está falando, aleluia, né? Agora é tempo do favor que nós não merecemos, mas Jesus, quando ele profetizou, pronunciou essa palavra lá no templo, ele falou, ele não declarou aquela parte que fala ao ano da vingança do Senhor, porque por enquanto é o tempo da graça, mas vai chegar o tempo da vingança do nosso Deus. E lá ele não falou porque ele veio para que todos se salvem, mas vai chegar o tempo da vingança do nosso Deus sobre todos aqueles que não aceitaram ao sacrifício de Jesus, né? Ela faleceu há muito tempo, né? Eu fui no velório dela, uma pessoa muito ungida, muito abençoada, é uma bênção, né? É uma delícia essas reuniões pentecostais, né, Cris? Então, a consolar todos os tristes. Jesus veio trazer consolo ao seu coração. Se existe alguma tristeza no seu coração, receba o consolo de Jesus, amém? Então, e tem situação que é só o consolo do céu, né? Por isso que ele deixou o Espírito Santo para a morte, principalmente, né? Nada consola, só se Deus nos abraçar e nos consolar, né? Então, que o Senhor te unja com óleo da alegria nesta tarde, amém? A alegria do Senhor que é a nossa força. Um dia o Espírito Santo me ensinou a fazer uma oração. Eu falei assim, Espírito Santo, me ensina a alegrar o Senhor para que essa alegria seja a minha força, amém? A ordenar acerca de todos os tristes que se lhes dê ornamento. Quando Deus vê o nosso coração triste, Ele coloca uma coroa, Ele coloca um anel, Ele coloca uma pulseira, Ele nos agrada com um mimo, aleluia, né? Enfeites dos céus, em troca da tristeza. E eles jogavam cinza na cabeça quando havia luto, quando havia uma situação muito triste, né? Então, Jesus está tirando toda a cinza. Sabe essa cinza que ficou do passado,
que você relembre as situações que de repente você se entristece, né? Aí o Senhor está tirando a cinza, porque na tua cabeça vai uma coroa de graça e misericórdia, o favor que nós não merecemos, e o Senhor não nos retribui segundo o que nós merecemos, mas segundo o seu grande amor, a sua graça e a sua misericórdia, amém? Então, e tem misericórdia novinha, nessa manhã vieram misericórdias novas, elas são a causa que nós não somos consumidos todo dia, essa tristeza, esse desânimo, esse cansaço não vai te consumir, porque o Senhor colocou o óleo da alegria, né? Ele fala que ele veio trazer alegria em vez de tristeza, porque realmente existem situações que causam tristeza no nosso coração, aí o Senhor fala na palavra, né, que Deus não nos deu espírito de temor. Se nós temos medo, isso é um espírito enviado pelo diabo. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder que vem através do Espírito Santo, de amor quando nós estamos cheios da presença dele e de domínio próprio, amém? Aí, lá no Salmo, acho que é 47, 8, fala assim, tu amas a justiça e ao mesmo tempo aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Essa palavra é referente a Jesus, mas a nós também, amém? Então, dois sentimentos não vão ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Se a alegria entra, a tristeza vai sair em nome de Jesus. Vestes de louvor, né? Olha que lindo. Quando a gente vai numa festa, a gente procura lá no guarda-roupa o melhor vestido, o mais bonito, aquele que a gente se sente bem, né? Então, Jesus quer tirar essas vestes de luto, de tristeza, de depressão, e Ele quer colocar uma veste que você vai louvar o Senhor, amém? Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele fez, nós adoramos pelo que Ele é, e nós temos gratidão por tudo que Ele já fez, está fazendo e fará, amém? Glória a Deus. O filho pródigo, né? Estava cheirando a porcos, foi lá, desperdiçou toda a herança, né? Mas o pai dele esperou ele lá longe, os olhos dele sempre ficavam lá no horizonte, né? Para ver o dia que o filho dele ia voltar. E ele deu vestes novas, né? É uma nova vida. Colocou um anel de autoridade, calçou os pés deles com sapatos novos, né? Um novo andar, e matou um novilho cevado, o melhor que ele tinha. E foi isso que o Pai fez por nós, né? Ele matou, ele entregou Jesus à morte, ele trocou as nossas vestes de sujeira, de pecado, ele nos deu a autoridade que nós perdemos por causa do pecado, e ele colocou sandálias novas nos nossos pés, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor. A palavra declara, eu gosto muito dessa palavra, eu farei de você um jardim fechado, cuidado e guardado pelo meu Espírito, aleluia, né? Glórias a Deus. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, espíritos familiares. Eles não saem da família, porque para que eles vão formar outra brecha em outro lugar? Se já existia uma brecha, quando a pessoa morre, o Zé Pilintra, essa desgraça da bebida, tenta entrar em alguém da família, mas nós repreendemos, amarramos, porque o Senhor nos deu autoridade para edificar lugares antigamente assolados, restaurados, né, destruídos, todo espírito familiar de prostituição, de aborto que causa hemorragias, problemas na área sexual, né, ginecológica, todo aquele demônio que vem de família em família, o Senhor declara que Ele abençoa até a 1000ª dos que obedecem e amaldiçoa até a 4ª. Então, nós temos que cancelar aquilo que veio da 4ª geração para cá, seja cancelado, amarrado e paralisado. Nós te pedimos perdão pelos pais, tanto do lado dos pais como os nossos, né?
em nome de Jesus, e cancelamos toda maldição pela desobediência na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e tataranetos, em nome de Jesus, né? E renovarão as cidades. Nós seremos usados até para renovar as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Também existem cidades que têm locais consagrados ao inimigo. Vocês já perceberam que tem encruzilhada, tem lugar na estrada que sempre tem acidente de morte, né? Então, quando nós passamos e detectamos, tinha um terreiro de macumba aqui, o Senhor falou para eu rodear 6 dias, uma vez, e na sétima, até furou o pneu do carro, mas que o centro fechou e construíram um prédio lá, um sobrado, né? Sobrados, glórias a Deus, né? Então, esse é o ministério que o Senhor nos chamou, amém? Glórias a Deus, Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso. Senhor, muito obrigada pelo privilégio, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor continue nos mostrando, nos direcionando, Senhor, na luz da tua presença, para nós, Senhor, ó Deus, completarmos a carreira, a obra que o Senhor nos chamou, nos comissionou, Pai. Unge-nos, Senhor, com o teu poder, dá-nos autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, Senhor, para que através da libertação, da salvação, da cura, porque o evangelho é completo, não é manco. Senhor, ó Deus, e muitas pessoas o Senhor me mostrou que não conseguem, Senhor, ó Deus, fluir por causa de doenças na alma. Mas o Senhor que tem olhos de chamas de fogo, o Senhor conhece o que está por trás de todos os problemas, lutas e dificuldades. Ilumina os nossos olhos espirituais, para que nós sejamos vasos, instrumentos para a glória e louvor do teu nome. E nós entregamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão pelo privilégio de sermos os teus discípulos, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Lê Isaías 61 e vê o encargo para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Um restar de tarde abençoadíssimo. Em nome de Jesus. Te ama em Jesus e fica na paz do Senhor. Deus abençoe rica e poderosamente todos que entrarem na live. Tenho orado por vocês. Orem por mim também, que eu também preciso de oração. Amém? Deus te abençoe.